bom dia. Iniciando mais uma palestra pública online. Pessoal, música 37, Esta Paz. Bom dia a todos. É uma grande alegria poder recebê-los novamente. Alguém vindo pela primeira vez? Não, né? Todos já estão aqui. Como diz alguém que eu sempre vejo na celular, a maneira que a doce paz de Jesus, do Mestre da Paz, nos mantém em paz, né?
Então, que nós possamos, nessa manhã de hoje, né, meu filho, encontrar com Jesus uma vez mais e poder levar dele aquilo que merecemos e necessitamos. Pessoal, hoje nós temos a grata satisfação de receber o nosso irmão Vanildo. O Vanildo é lá da Casa Espírita Casa do Caminho. E o tema que ele irá discorrer para nós hoje é pagar o mal com o bem. Essa tarefa que até hoje nós temos dificuldades em cumprir da melhor maneira possível, né? A prece ficará a cargo da nossa querida irmã Sandra, a leitura do nosso irmão Marcos, e a alegria que estamos, nós contamos uma vez mais para Marina e Quadrez, né? Então nós vamos, né, neste momento, pedir a ela que a menina que faça mais uma música e após a menina que faz a prece e depois a leitura. Vai lá. Capaz. Pessoal, binário 127, prece. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas.
dia a todos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos, retribuir o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de seres filhos do vosso Pai que está nos céus. E que faz se levantar o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos são tardos, que é que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outros tantos os pagãos? Mateus capítulo 5, 43, 46. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 20, versículo 20. Você não. Hã? Você não? Bom dia a todos e a todas. É um prazer imenso nos encontrarmos aqui mais uma vez, de forma presencial, neste salão do Centro Espírita e Grupo André Luiz, mais carinhosamente conhecido como Segal. Então estamos aqui hoje de forma presencial e ao mesmo tempo de forma virtual, falando a vocês que aqui se fazem presentes e a todos que aqui se encontram de forma virtual, neste ambiente virtual, para o Brasil, para o mundo. Então, o Centro Espírita e Grupo André Luiz, para os nossos irmãos e irmãs que se encontram aqui de forma virtual, fica localizado aqui em Goiânia, capital do estado de Goiás, mais especificamente na rua 240, no setor Coimbra, Goiânia, Goiás, Brasil. Então é preciso que agradeçamos por mais este momento. Agradeçamos a Deus, agradeçamos a Jesus, agradeçamos aos espíritos amigos. A Deus, conforme a nossa irmã falou agora há pouco, é preciso que agradeçamos, apesar de todas as dificuldades pelas quais estamos passando, pelas dificuldades que já passamos, e com certeza por todas as dificuldades que ainda iremos passar, é preciso que agradeçamos a Deus, em especial e acima de tudo, pelo patrimônio maior que Ele colocou sob a nossa administração, que nós conhecemos com o nome de vida. Agradecemos a Deus por todas as oportunidades que Ele nos oferta ao longo da nossa trajetória para a nossa melhoria, para a nossa iluminação. Conforme nos disse o apóstolo Paulo, mesmo com os pés sangrando, com os joelhos desconjuntados, é preciso seguirmos adiante, de cabeça erguida e agradecendo a Deus. Agradeçamos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, conforme nós encontramos na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Jesus, guia e modelo para toda a humanidade. E é preciso que neste momento, já que lembramos de Jesus e precisamos lembrar constantemente do Divino Amigo, aquela belíssima passagem
quando Jesus acalmou a tempestade em alto mar. Porque conforme nós encontramos lá no Evangelho, nesta passagem, quando Jesus, juntamente com seus discípulos, entraram na barca para fazer a travessia, Jesus afirmou: atravessaremos. Ele não falou que iríamos enfrentar, ou que eles iriam naquele momento enfrentar tempestade. E Jesus continua nos afirmando: atravessaremos. Confiemos em Jesus. E é por isso que neste momento, antes de iniciarmos a nossa fala, rogo a todos, de forma presencial e virtual, para que convidemos o divino amigo, o condutor desta imensa embarcação que conhecemos com o nome de planeta Terra, para que ele possa acalmar as tempestades. Porque quando ele disse que atravessaremos, como falamos anteriormente, ele não falou que enfrentaríamos tempestades. Então, quando nós viemos para esta embarcação, planeta Terra, para mais uma travessia no corpo físico, Jesus nos disse: atravessaremos. Mas só que ele não falou que enfrentaríamos pandemia, ele não falou que enfrentaríamos guerra. Mas ele continua afirmando: atravessaremos. Então convidemos o divino amigo para que, juntamente com os seus mensageiros, possam intervir, e com certeza estão intervindo constantemente, na mente dos mandatários da terra. Porque quando nós achamos, ou pensávamos que estávamos saindo de uma tempestade, pandemia do novo coronavírus, eis que se instala uma guerra que parece, ou que pode ser pior que a pandemia. Então que o divino amigo acalme a tempestade, ou as tempestades. A tempestade do ódio, a tempestade do rancor, a tempestade do ressentimento, a tempestade da ganância pelo poder, todas as tempestades, inclusive a tempestade da nossa falta de fé, e que possamos seguir adiante, juntos com o divino amigo, e com certeza chegaremos em terra firme, assim como aconteceu naquele momento, em alto mar, acalmou a tempestade e eles todos chegaram em terra firme. Então precisamos neste momento nos unir em prece, em uma verdadeira corrente magnética por todos nós, por aqueles que estão envolvidos mais diretamente com a guerra, que estão sofrendo, que estão sendo expulsos dos seus lares, que todos possam receber o amparo, a proteção e a assistência, não só aqui no plano físico, mas do plano espiritual. Por isso agradecemos aos espíritos amigos, que com certeza eles estão constantemente conosco, a pedido de Jesus e coordenados por Jesus. Muito obrigado pela presença de todos e de todas. Então hoje aqui nos encontramos para falarmos com base em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item de número 1, conforme já foi lido pelo nosso irmão, palavras de Jesus sobre aquela necessidade de retribuirmos ou pagarmos o mal recebido com o bem. Então aqui os espíritos amigos, acerca desta passagem evangélica, destes ensinamentos de Jesus, eles nos falam acerca da lei de amor e de caridade.
Porque, sem sombra de dúvida, retribuir o mal recebido com o bem, é preciso colocarmos em prática a lei de amor e de caridade, conforme os espíritos amigos aqui nos chamam a atenção. Praticai. Não é apenas estudar, é preciso praticar a lei de amor e de caridade sempre e em toda parte, para com todos, conhecidos e desconhecidos, amigos e inimigos. Então é preciso praticar. Quando falamos e quando lembramos da prática da lei de amor e de caridade, sempre nós recordamos daquele item de número 3, do capítulo 17, também de O Evangelho segundo o Espiritismo, acerca do homem de bem. Quando lá no item de número 3, os espíritos amigos nos colocaram ali as qualificações, os atributos do verdadeiro ser humano, do verdadeiro homem de bem. Então eles falam da seguinte maneira, logo no primeiro parágrafo do item número 3, exatamente sobre a prática, que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica, não é aquele que estuda, não é aquele intelectual dos ensinamentos mosaicos, não é aquele intelectual do Evangelho de Jesus, não é aquele intelectual de doutrina espírita, mas é aquele que pratica a lei mosaica, é aquele que pratica o Evangelho de Jesus, é aquele que pratica a lei de caridade, a doutrina espírita. Então aqui por isso que os espíritos amigos nos falam sobre esta prática e acrescentam que a observância da lei de amor e caridade implica a prática de todas as virtudes e de todos os deveres. Exercei, praticai com sinceridade todas as virtudes que vos são ensinadas para vos conduzirem àquele que é perfeito, nos conduzir a Deus. Aí é preciso que lembremos mais uma vez uma outra parábola de Jesus, quando ele nos falou acerca de um filho pródigo, que fez todo um caminho, pediu ao pai a sua herança, fez todo um caminho de ida, sofreu bastante e depois fez o caminho de volta aos braços daquele que é perfeito, Deus. Então todos nós estamos inseridos naquela parábola. Só que a maioria de nós ainda estamos fazendo o caminho de ida. A maioria de nós não nos arrependemos ainda dos nossos equívocos e ainda não começamos a fazer o caminho de volta para restabelecermos a aliança com o Pai. E aí na sequência, o Espírito Hamed nos fala que só é possível nós darmos a alguém aquilo que nós possuímos. Não é possível darmos amor se ainda nós não nos amamos. Porque quando Jesus nos conclamou para aquela necessidade de amarmos a Deus e amarmos ao próximo como a nós mesmos, é preciso que entendamos que para amarmos a Deus, amarmos ao próximo, é preciso que nós nos amemos. Não é possível amar a Deus, amar ao próximo, se eu ainda não me amo. Mas é preciso lembrar também que não podemos esperar aprendermos a nos amar. É preciso nos esforçarmos constantemente na prática. Porque sem sombra de dúvida, se formos esperar aprender a nos amar, vai demorar muito. E esta é uma via de mão dupla. Enquanto eu estou me esforçando em me amar, eu estou tentando colocar em prática o amor ao próximo, consequentemente, estou me aproximando de Deus. Energeticamente falando, estou ou estarei amando a Deus. Então aí Hamed diz: como pois exigir amor de alguém que ainda não sabe amar? Quantas vezes em agrupamentos familiares nós já falamos ou ouvimos falar: você tem que me amar. Não é o outro ou a outra que tem que amar-me. Eu é que tenho o dever de amar-me e amar o outro. Conforme nos diz Hamed de forma acertada, não é possível esperarmos do outro, exigirmos do outro aquilo que ele não tem condições ou ela não tem condições de nos dar, e que até mesmo nós ainda não ofertamos.
E aí ele acrescenta: como requisitar respeito e consideração de criatura que não atingiram o ponto delicado do sentimento que é o amor? Como exigir respeito ou esperar respeito e consideração de quem ainda não aprendeu a colocar em prática este sentimento nobre, amor? E ainda ele diz: quem dá afeto recolhe a felicidade de ver multiplicado aquilo que deu. Porque este manancial de amor, ele é inesgotável. Porque ele preenche todos os quadrantes do universo, porque todo o universo foi feito por amor de Deus. E exatamente por isso que nós nos encontramos aqui, por amor. E conforme nos dizem os espíritos amigos, por nos faltarem palavras adequadas, porque o nosso vocabulário é tão pobre, nós falamos que nós somos filhos do amor. Deus, porque Deus é amor. Mas sem sombra de dúvida que amor é um dos atributos de Deus. Então Deus é muito mais do que amor. Nós falamos que Deus é amor porque o nosso vocabulário não nos oferece palavras mais adequadas. E aí ele diz: mas somente damos de conformidade com aquilo que podemos dispor no ato da doação. É igual alguém pedir para nós, para cada um de nós, algum item material, alguma coisa para se alimentar. Pedir 1 quilo de feijão, por exemplo. Se você não tem na sua despensa 1 quilo de feijão, mas tem 1 quilo de farinha, você não vai ter condições de ofertar àquele que está pedindo, àquele que está com fome, 1 quilo de feijão, mas sim 1 quilo de farinha, porque você tem naquele momento. Da mesma forma que se alguém está esperando amor, se ainda nós não temos amor para ofertar, talvez nós iremos ofertar ódio, rancor, ressentimento. Então, na sequência, Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo 41, credores diferentes. Então aqui Emmanuel nos fala sobre estas palavras de Jesus, de retribuir o mal com o bem, de amar os nossos inimigos. Então ele diz da seguinte maneira, que o problema do inimigo sempre merece estudos mais acurados, estudos mais aprofundados. Certo, ninguém poderá aderir de pronto à completa união com o adversário no dia de hoje. Então, sem sombra de dúvida, a diferença ou as diferenças energéticas são enormes. Conforme nos dizem os espíritos amigos aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, até mesmo o bater do coração, quando nós nos aproximamos de um inimigo, é muito diferente do bater do coração quando nós nos aproximamos com alguém que nós já temos afinidade. Talvez ainda não amamos verdadeiramente, mas já temos uma afinidade. O bater do coração é diferente. E aí ele nos diz da seguinte maneira, Emmanuel: como Jesus não pôde rir-se com os perseguidores no martírio do Calvário, entretanto, a advertência do Senhor, conclamando-nos a amar os inimigos, reveste-se de profunda significação em todas as facetas pelas quais examinemos. E aí ele diz, mobilizando os instrumentos da análise comum, e ainda, geralmente somos devedores de alto benefício ou de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Então aqui Emmanuel nos fala que é preciso analisarmos aqueles que pisam no nosso calo, aqueles que pisam no nosso calcanhar, porque via de regra somos devedores. Somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. E aí nos explicam na sequência por que nós somos devedores. Porque via de regra também é importante lembrarmos que nós não temos esta visão de passado, de outras vidas. Mas talvez aquele, via de regra, é isto que acontece, aquele que hoje está pisando no nosso calo, é aquele que nós pisamos no calo dele lá em outras existências. Então, na verdade, nós somos devedores.
E somos devedores uns dos outros constantemente, e Emmanuel diz que constituem estes que nós classificamos como inimigos, constituem os instrumentos que nos trabalham a individualidade. E aí é importante nós lembrarmos não apenas dos adversários encarnados, os inimigos encarnados, porque na sua maioria esses inimigos estão no plano espiritual, porque a população de espíritos fora do corpo físico é muito maior do que a população no corpo físico. Conforme nos dizem os espíritos amigos, em especial Bezerra de Menezes, 7 vezes, 8 vezes, 10 vezes maior a população no plano espiritual do que a população aqui na Terra. Na verdade, eles não dão um número exato, mas segundo Bezerra de Menezes, a população no plano espiritual, ligados ao orbe terrestre, passa de 30 bilhões de espíritos desencarnados, enquanto nós temos aqui na Terra 7 bilhões e 200 milhões de almas ligadas ao corpo físico. Então, sem sombra de dúvida, os inimigos estão no maior número no plano espiritual. Então, no nosso meio espírita, aqueles que nós classificamos como obsessores, os espíritos amigos nos chamam a atenção que deveríamos mudar este nome. Porque não são obsessores, são professores. São verdadeiros professores que nos ensinam, que nos chamam a atenção para as lições que precisamos aprender com mais urgência. São aqueles que colocam o dedo na nossa ferida para nos chamar a atenção aqueles pontos mais necessários que precisamos trabalhar a nossa transformação, conforme nos diz aqui Emmanuel, compelindo-nos a renovações de elevado alcance que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. Então, no momento de uma desavença, de uma discussão, nós não iremos lembrar que estes inimigos estão nos compelindo a renovações urgentes e importantes para a nossa vida. São eles, diz Emmanuel, que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. Ou seja, são professores, sejam eles encarnados ou desencarnados, porque nos indicam as fraquezas, as deficiências, as necessidades. E ainda Emmanuel nos diz, os amigos. Então aqui Emmanuel fala dos amigos e dos inimigos. Aí ele fala que os amigos, via de regra, em muitas ocasiões, são imprevidentes companheiros, porquanto contemporizam com o mal. Então, via de regra, os amigos chegam e passam a mão na nossa cabeça. Ah, não, tadinho dele, ou tadinho dela. Realmente é fraco, é frágil, precisamos compreender. Sim, precisamos compreender, mas não podemos, conforme diz aqui Emmanuel, ser coniventes. Agora é lógico, não podemos também dar bordoada naqueles que se classificam ou que se colocam como nossos amigos, mas não podemos ser coniventes, em especial no particular. Às vezes, numa situação em público, precisamos ter aquele tato de não expor a criatura, mas depois precisamos chamar no particular e conversarmos abertamente sobre a necessidade da transformação. E aí Emmanuel acrescenta ainda, os adversários, diferentes dos nossos amigos, os adversários, porém, situam-no com vigor, ou seja, aponta os nossos erros, as nossas necessidades de transformação, de renovação. E aí ele diz que pela rudeza do inimigo, o homem comumente se faz rubro e indignado uma só vez, mas pela complacência dos afeiçoados, torna-se pálido e acabrunhado, vezes sem conta. E ainda ele diz, não queremos dizer com isto que a criatura deva cultivar inimizades. Então Emmanuel chama atenção, eu não estou querendo dizer de forma alguma que vocês que devamos cultivar inimizades, não, de forma alguma. No entanto, somos daqueles que reconhecem por beneméritos credores quantos nos proclamam as faltas. São médicos. Vejamos como Emmanuel classifica estes que nós denominamos como inimigos,
que são médicos corajosos. Então, aqueles que classificamos como inimigos são médicos corajosos que nos facultam corretivos necessários. E aí ele diz: é difícil para muita gente na terra a aceitação de semelhante verdade. Sim, é muito difícil nós entendermos, compreendermos que aqueles que classificamos como inimigos são médicos corajosos, são professores que nos mostram as lições que precisamos aprender. Às vezes exageramos na dose quando nos colocamos na condição de inimigos, mas conforme nos diz Emmanuel, quando nos postamos desta forma, ou quando o inimigo se posta desta forma, está nos mostrando de forma corajosa aqueles pontos que precisamos mudar. Então, se alguém chega para nós e aponta o dedo para nós, nos classificando como vaidosos, aí você fala assim: eu? Vaidoso, vaidosa? Não, de forma alguma. Orgulhoso? De jeito nenhum. Arrogante? De forma alguma. Mas eles estão nos apontando, e sem sombra de dúvida que todos nós ainda carregamos conosco estas mazelas. E aí é preciso, conforme nos dizem os espíritos amigos, é preciso que nos conheçamos. Aí vem aquela frase repetida há milênios: conheça-te a ti mesmo, de antes do Cristo, e que está na doutrina espírita. E aí os espíritos amigos nos chamam a atenção que esse conheça a ti mesmo não é nos conhecermos na nossa intimidade espiritual. Porque quem nos conhece na nossa intimidade espiritual, somente quem nos criou, somente Deus. Esse conheça-te a ti mesmo, exatamente olharmos para dentro de nós e enxergarmos todos aqueles pontos que precisamos trabalhar pela e para a nossa transformação, iluminação espiritual. E para encerrarmos as nossas reflexões, aqui Emmanuel ainda fala: todavia, chega sempre um instante em que entendemos o apelo do Cristo em sua magna extensão. Mais dia, menos dia, com certeza chegará o momento, conforme nos fala Emmanuel, chegará o instante que entenderemos, compreenderemos na sua magna extensão as palavras de Jesus. E em se falando sobre inimigos, em se falando acerca da necessidade de amarmos os nossos inimigos, os espíritos amigos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 12, no item de número 3, no final do item de número 3, eles nos explicam o que significa amar os nossos inimigos. Então eles dizem que amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo, como já falamos anteriormente, nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. Então este é um ponto sobre amar os nossos inimigos, que é não guardar ódio, rancor, ressentimento, é perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos causem. Amar os inimigos é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. E ainda, amar os inimigos é desejar-lhes o bem e não o mal, ou seja, retribuir o mal recebido com o bem, é experimentar júbilo, ou seja, felicidade em vez de pesar, com o bem que lhes advenha. Porque em muitas situações, aquela criatura que nós guardamos, aquela mágoa, aquele ressentimento, quando ela se dá bem na vida, quando ela está feliz, nós ficamos ainda mais chateados, porque queremos que ela caia ainda mais. E aí eles dizem que não é isto. Quando o nosso inimigo experimentar uma felicidade, fiquemos também felizes. E aí eles dizem que amar os inimigos
é socorrê-los, apresentando-se ocasião. Então aquele que está, ou aquela que está na condição de inimigo ou de inimiga, seja encarnado ou desencarnado, apresentou uma ocasião de sermos úteis. Sejamos úteis, porque aí não estaremos odiando. E aí eles encerram dizendo: é também abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Porque se você tiver a intenção de humilhar, você não está deixando de odiar o seu inimigo. E aí eles dizem, encerrando: quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Então assim encerram os espíritos amigos, e assim encerramos aqui a nossa fala, agradecendo mais uma vez a todos e a todas pela presença física e virtual. Muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram de mais uma vez refletirmos juntos acerca destes maravilhosos ensinamentos que tanto necessitamos na prática do dia a dia. A paz do Cristo esteja sempre conosco. Sigamos adiante, com fé e esperança, e realizando tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para a instalação da paz no mundo, instalando em primeiro lugar a paz em nosso mundo interior. Até breve, meus irmãos e irmãs. Nós aqui agradecemos imensamente as palavras edificantes do nosso irmão, e essa última fala dele é muito importante para todos nós. A guerra. Por que está havendo essa guerra lá na Rússia, na Ucrânia? Provavelmente essa guerra começou dentro de alguém, né? Foi tomando forma, alguém contra alguém, sei lá o que, os motivos, isso desandou, e agora em que estágio que nós nos encontramos, né? E é por isso que Jesus, há 2000 anos, já nos fazia essa alerta do ódio. Cuidado com o ódio, ele toma proporções danosas, a começar do nosso ambiente de trabalho, do nosso lar, e por aí vai. Alguém na rua, no prédio. Quantas não foram as vezes nós assistimos e ouvimos falar de assassinatos em prédios por conta de lata de lixo, animal. Eu já tive, infelizmente, a oportunidade de ver isso. Essa animosidade que nasce e brota de um dia para o outro, toma uma proporção, vizinhos, familiares. Aí dá nisso que nós estamos vendo agora ultimamente. Então, essa fala de Jesus é um alerta para todos nós, né? Então, que nós possamos refletir. Pessoal, normalmente nós aqui no domingo fazemos a sugestão de livros. Hoje eu não sei se alguém da livraria veio, não, né? Sugere isso. Sim, esse livro do nosso irmão aqui, bom. Livro da Esperança, Emmanuel, através do nosso querido Chico. Então, se alguém tiver a oportunidade de ler, e mesmo o Evangelho, né, que acredito que todos nós tenhamos em casa, é sempre bom a gente estar relendo essas páginas brilhantes do Evangelho. Agora nós vamos pedir para nossos colegas tocar uma música, né? Depois eu vou pedir para que o nosso irmão Vanildo faça a prece de encerramento, e depois nós faremos a prece de passe coletivo. Eu esqueci, me perdoe, de dar alguns avisos no começo. Eu acredito que a garrafa de água está sendo pedido para que nós tragamos a nosso vasilhame com água para que possa ser fluidificada. É só isso mesmo, os outros já passou de hora. Então, nós
quarto cuidar, mensagem fraterna. Tuas preces mais singelas são ouvidas, espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volta ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sobre a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz de redenção. Queridos irmãos e irmãs, aproveitemos mais uma vez este momento para agradecermos a Jesus por todos os ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada, aos seus mensageiros que aqui se fazem presentes, e em todos os ambientes da nossa mansão terrena, que em cada ambiente onde exista um irmão em maiores necessidades do que nós, que lá possa chegar a luz do teu amor, a luz do teu entendimento, a luz da tua paz. Que estes mensageiros, comandados e organizados por falanges enormes de espíritos mais esclarecidos, continuem trabalhando constantemente para que possa se estabelecer ou restabelecer a paz. Mas conforme já foi dito, Senhor, nós sabemos, já temos este esclarecimento, que é preciso, em primeiro lugar, nós instalarmos a paz no nosso interior. Porque eu não irei conseguir contribuir com a paz do mundo exterior, me encontrando em guerra. Por isso te rogamos, Senhor, para que possamos continuar o esforço que tu disseste, fazei esforços para a instalação da paz no nosso mundo interior, contribuindo assim com a paz do mundo exterior. Ilumine, Senhor Jesus, a mente dos nossos governantes, que possamos direcionar juntos neste momento energias benfazejas, energias equilibrantes e reequilibrantes, boas vibrações a estes nossos irmãos,
que estão com a incumbência pesada de fazerem escolhas para o presente e para o futuro nosso e deles em especial. Que juntos, nós e eles, possamos fazer as melhores escolhas, recebendo as intuições que chegam do mais além. Graças te damos, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Agora vamos fazer o nosso passo coletivo, pedindo que os nossos irmãos passistas se coloquem ainda em clima de prece, do clima devidamente instalado e conclamado pelo nosso irmão Vanildo, com a presença de Jesus Cristo, nosso guia e modelo, a espiritualidade amiga que se faz sempre presente junto a nós, através dos seus mensageiros, com o firme propósito de deitar sobre nós as energias benfazejas sobre nós. Divino Mestre Jesus, uma vez mais queremos conclamar a sua presença amiga e bem sabemos que o Senhor, a exemplo de todos nós que nos deslocamos todas as manhãs de domingos a essa casa de André Luiz, para que vir ouvir os esclarecimentos devidos, os alertas e, sobretudo, Senhor, vir buscar a sua paz, o seu magnetismo, que o Senhor possa colocar em nós, Senhor, a fé, no que o ser humano tanto necessitou da sua presença junto a nós, de maneira tão próxima como nesses dia de hoje. Então nós queremos uma vez mais pedir, solicitar do seu coração misericordioso. Bem sabemos que o seu coração é um oceano de misericórdia. Está sempre disposto, através das suas mãos também, a nos dar o seu magnetismo divino, capaz de retirar de nós as nossas mazelas físicas, morais, emocionais e, como bem disse, aumentar a nossa fé, o nosso ânimo, para que possamos cumprir da melhor maneira possível os encargos a nós atribuídos no dia da nossa reencarnação. Como bem disse o nosso irmão Vanildo, dificuldades batem a porta da nossa casa constantemente. É um fato, é concreto, mas concreto também é a sua presença, Divino Mestre. E com a sua presença haveremos de seguir adiante, atravessar o outro lado, a tempestade, como bem disse o nosso irmão Vanildo, o outro plano da vida. Somos solicitados a todo instante a mudanças, e nós só o faremos se tivermos em mente, acesos, ligados ao Mestre Jesus, para as nossas tarefas mais singelas até as mais complexas. Mas se nós não dermos conta, como bem disse há poucos instantes, de bem conviver com o nosso colega de trabalho, com o nosso ente familiar, com o nosso irmão da casa espírita, da casa católica, onde quer que se ache um grupo humano, teremos sérias dificuldades de quando Deus nos conceder as tarefas mais complexas. E não nos enganemos, essas tarefas virão para nós. Então que nós possamos atentar
para as tarefas que nos estão destinadas na presente reencarnação e cumpri-las da melhor maneira possível, pelo menos com o intuito, com o propósito de acertar. Que o Senhor possa estar sempre junto de nós, Divino Mestre. Nós queremos renovar os nossos votos, para que na próxima oportunidade aqui estejamos novamente imbuídos desse propósito, de melhorar sempre, sempre. É uma alegria estarmos uma vez mais e graças a Deus que o Senhor possa estar junto de nós, hoje, agora e para todos sempre, e assim seja. Muita paz a todos. Uma alegria imensa termos. Agora nossos queridos colegas irão fazer com que os senhores saiam, se retirem de maneira organizada e elas vão conduzir vocês. Muita paz a todos. Muito obrigado e sigamos adiante a travessia com Jesus. Com certeza chegaremos à terra firme. Muita paz.